os dois homens cavaram. A palavra do Senhor, ela nos diz, é semelhante a um homem que, edificando a casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O homem prudente. Mas e o tolo? O tolo fez a mesma coisa. Ele cavou sobre a areia. Nós primeiro precisamos entender que não é pelo fato de professarmos sermos cristãos, de estarmos na igreja, somos verdadeiros cristãos. Temos que observar aonde está o nosso alicerce. Aonde nós estamos alicerçando no nosso coração, aonde nós temos entronizado em nossas vidas o Senhor. Pois dentro da igreja nós temos sábios, tolos, mas também nós temos o joio e o trigo. Nós não podemos separá-los, pois os dois crescem, uns para a edificação, outros para a perdição. Mas qual que é a diferença entre o homem prudente e insensato? Do sábio, do tolo, do joio, do trigo? Aos olhos humanos, assim, aos nossos olhos, não existe diferença, pois ambos crescem juntos, mas pelo fruto conhecereis aonde está o seu fundamento. Em Mateus 13, 24 ao 30, ele vai falar um pouco sobre, o Senhor Jesus vai falar um pouco sobre a diferença do joio e do trigo. Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus, quem tem ouvido ouça, a igreja, que nenhum espírito de confusão venha tirar agora e roubar algo do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, o Senhor nos semeou boa semente no seu campo, nós vimos o Senhor semear boa semente nesse campo. E de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que arranquemos esse joio? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresça juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no seu celeiro. Quantos já viram como diz, uma semente, não, uma espiga de trigo? Como, vocês já viram? Todos já viram? E de joio? Alguém já viu do joio? É idêntica à do trigo. É idêntica do trigo. Só que o joio, o ramo do joio, ele é duro. Se você pegar e passar a mão sobre uma plantação de trigo, o joio, ele é mais duro. Você passa a mão, por exemplo, ou melhor, vem o vento, bate o trigo, ele se curva. O joio, ele continua de pé. O joio não se curva. E o que Jesus quer dizer aqui, ó? Deixe que cresçam juntos até a colheita. Dentro da igreja tem o sábio, tem o tolo, tem o joio, mas também tem o trigo. E nós, como trigo, nós temos que estar alicerçados no Senhor de uma forma sobrenatural para que a gente possa pregar a palavra do Senhor para esse que é o joio, para que esse se converta, para que quando... Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimados. Irmão, às vezes uma pessoa está do teu lado, há 20 anos dentro da igreja,
e não está alicerçado no Senhor, não tem esse alicerce, não tem uma postura de caminhar com o Senhor, como se deve caminhar, muitas das vezes essa pessoa que está do teu lado é o joio, é aquele que coloca a intriga dentro da igreja, é aquele que quando acaba o culto, a primeira coisa a fazer é julgar uma pregação, é julgar um pastor. Não tenho medo e vergonha de dizer que eu já fui joio dentro da igreja. Todos que se convertem, um dia, começam pelo processo do joio para se tornar trigo. Muitas das vezes somos tolos, que podemos nos tornar sábios. Mas para isso, nós temos que cavar profundo, até encontrarmos a rocha. E quem que é a rocha, igreja? Jesus, o Cristo vivo. Mas e o sábio? Mateus 13, 44 ao 46. Mateus 13, 44 ao 46. Jesus, ele vai nos mostrar uma parábola que se chama a parábola do tesouro escondido. E aqui a gente vê a diferença do tolo e do sábio, daquele que é o trigo e aquele que é o joio. A parábola do tesouro escondido diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Só até aí. Volta mais um. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. E nós estamos nesse campo, igreja. Nós fazemos parte disso tudo. Nós não estamos aqui para sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. A começarmos da tua casa, seja na tua casa lá, ou seja na casa do Senhor aqui. Nós encontramos o bom tesouro. Esse tesouro é Cristo Jesus. O que adianta nós confessarmos os nossos lábios que nós o amamos, que nós o adoramos, e acabamos sendo pedra de tropeço na vida de muitas pessoas? Como eu disse, eu fui joio. Hoje eu posso ser trigo, mas ainda assim eu consigo provocar a ira de muita gente, a começar pelos próprios da minha casa, porque eu vivo num processo de aprendizado. Não existe pessoas perfeitas. Não existe pessoas que podem dizer assim: se eu morrer hoje, eu vou direto para o céu. Amém? A começar, todos nós iremos para os céus. Para o céu, ou para os céus, né? O João diz. Queremos chegar no terceiro céu. Mas isso é outra história. Todos nós queremos ir para o céu. Mas nós estamos preparados para ir para aquele lugar, para o lugar ao qual Deus já preparou? Para o lugar onde Jesus diz assim que Ele vai e vai preparar o quê? Uma morada para nós. E tem cristão que pensa que Jesus é pedreiro, né? Não, a morada que Jesus, ela preparou já no céu para nós, o princípio dela começa aqui na terra. E somos nós, como igreja, que temos que entender que o nosso maior princípio é Cristo. Que a maior dádiva que nós temos na nossa vida não é nossa família, não é nada.
Cristo. É a renúncia da nossa vida, do nosso viver, para andarmos com Cristo. Continuando em Mateus ainda, Adriana, no 13, no 45, por favor. 45. O reino dos céus também é comparado a um negociante que procura pérolas preciosas. 46. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Esse homem sabe o tesouro que possui e não negocia por nada. Ele não abre mão dos valores que Deus derramou sobre a sua vida. Isso significa profundidade do Evangelho na tua vida. Quanto tempo você passa com o Senhor? Eu trabalho num local onde eu tenho o privilégio de ter ao meu lado só ímpio. Eu tenho o privilégio de ter ao meu lado só muçulmano. Eu não sei se de repente sem problema. E eu digo que são os meus melhores amigos. Uma das pessoas mais importantes que marca a minha vida dentro daquele lugar, começou o seu Ramadão ontem. Mas eu estou preocupado com a religião dele. Eu estou preocupado com a salvação dele. Eu quero que esse meu amigo desfrute daquilo que eu tenho desfrutado, da presença do Senhor na minha vida. E como eu passo o meu dia dentro daquele lugar? Louvando e adorando o Senhor. Todos que me olham lá dentro, uns já chegaram a brincar comigo, cadê o pastor? E a maioria me chama de papa, de papai. A maioria me chama de papai. Desde a faxineira, que às vezes fica lá limpando café, tudo é maior que papai. Detalhe, papa. O que você tem transmitido? Qual é a imagem que você tem transmitido de Cristo a outras pessoas? Espírito Santo, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, meu Deus. Feche teus olhos, igreja. Eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Tu és grande, Senhor, meu Deus. Existe um peso espiritual, meu Pai, nesse lugar. É o peso da Tua palavra, Senhor. A Tua Shekinah que cai sobre nossas vidas, Senhor, meu Deus. Rasga-nos por dentro, Senhor. Porque o princípio maior é de dentro para fora. É aquilo que o Senhor tem para nos dar. É de dentro para fora, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, meu Deus, a caminhar como Tu queres, meu Pai. Sejam luz, igreja. Olha para mim. Sejam luz, igreja. A palavra do Senhor diz que um candeeiro, uma luminária, ela não pode ficar escondida debaixo da cama ou de qualquer outro lugar. Mas ela tem que estar em lugar alto para iluminar toda a casa e todos que ali estão. Então, aonde você colocar a planta dos teus pés, seja no teu trabalho, Karina, seja na tua casa, Ramon, seja luz como cabeça. Tu és o cabeça da tua casa. Marco, tu és cabeça da tua casa. Manuel, tu és cabeça da tua casa. Léo, tu és cabeça da tua casa. Eu sou cabeça da minha casa. E Jesus nos convida a não ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes, irmãos. Em João 14,6. Isso. Olha o que Jesus vai falar. Eu sou. O que diz ali, igreja? O que Jesus é? O caminho. O caminho. Ele é o quê? A verdade. Ele é o quê? Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Não há outro caminho, não há atalhos, não há desvio. Quando Jesus diz eu sou o caminho,
É quando nós o aceitamos em nossa vida. Ele nos dá a direção desse caminho. Quando ele diz, eu sou a verdade, é que nós estamos enxertados na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a verdade em nossas vidas. E eu sou a vida. Eu te dou a salvação. Por isso que o Senhor nos ensina o caminho, a verdade e a vida. É uma trindade. Mas o homem sensato pega tudo isso que o Senhor Jesus ensina e divide a glória do Senhor Deus com Ele próprio. Salmo 1. Mais uma vez o homem prudente. Salmo 1, do verso 1 ao 3, diz: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, prospera. Eu quero ler só na minha tradução, o verso 3. O homem sensato, esse que se aprofundou, que tem o seu alicerce lançado sobre a rocha, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, faz prosperar. Muitas das vezes temos aquela mentalidade de que a prosperidade, eu tenho uma BMW, eu tenho 2, 3 prédios, eu já tenho muitas casas no Brasil. Isso não é prosperidade. Prosperidade é não ter falta de nada. É não sentir falta de nada. Salmo, pulando aqui um pouquinho, que não tem nada aqui. Salmo 23, por favor. O salmo mais famoso da Bíblia. Pega a minha versão. Salmo 23, no verso... Obrigado, Espírito Santo. Te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque só Tu és digno de toda a honra e de toda essa glória. É um mesmo. Salmo 23. Glória a Deus, a NVI. Glória a Deus que a NVI colocou dessa forma. Porque na minha versão mais original, mais antiga, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A versão correta é essa: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A tonância muda todas as coisas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, estou aqui em casa e estou sem gás na cozinha, no Brasil, por exemplo, não tenho feijão, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai ficar esperando isso o resto da vida. Mas quando você tem esse princípio, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, você está dizendo: o Senhor é o meu suficiente em todas as coisas, em todas as áreas da minha vida. Amém. Eu não preciso de nada desse mundo para ser feliz. Eu não preciso, eu só preciso da presença dEle. Eu só preciso do Senhor Jesus na minha vida. Nossa, meu trabalho, eu me canso, meu Deus, eu pego muito peso no meu trabalho. Tem dia que eu chego, como às vezes a minha esposa brinca e fala, né? Nossa, hoje eu estou arrastando. E eu chego às vezes arrastando. Mas eu chego arrastando glorificando. Eu aprendi pela dor. Eu não aprendi o Evangelho pelo amor. É tão fácil. Eu vou falar uma coisa aqui que pode, assim, às vezes até machucar um pouco. As bênçãos hoje, Rita, está muito barato, Rita. As bênçãos hoje estão baratas demais. É só entrar numa internet. A cruz virou uma cruz ortopédica.
Não, peraí. Essa pregação aqui, não. Que isso? Renúncia? Não, essa aqui me diz que eu vou ser próspero. Que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Acorda, igreja. Deixa a hipocrisia de lado. No mundo tereis aflições e dores, angústia. Mas isso é mais para frente. Eu aprendi o evangelho pela dor. Eu não aprendi o evangelho no começo pelo amor. Jesus Cristo, quando é batizado, lá no Rio Jordão, vamos pegar aquela passagem. Quando Jesus Cristo, ele entra nas águas, aí vem João Batista e diz a ele, né, usa a minha linguagem, né? Ô Senhor, é eu que tenho que ser batizado por ti? O Senhor é o nosso Salvador? Não. Que se cumpra as Escrituras de Isaías. Que se cumpra as Escrituras. Me batiza. Quando Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, automaticamente vem sobre ele o quê? Uma pomba. Uma pomba desce do céu, simbolizando o Espírito Santo. E uma voz bem alto diz o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho paz, em quem eu confio. Esse é o meu filho amado. Mas por que Deus teve que fazer isso? Porque os que estavam ao redor não conheciam aquele homem chamado Jesus. Eles tinham que ver uma prova viva daquela pomba descendo sobre ele, e todos ouviram essa voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas automaticamente Jesus foi levado para onde depois de ser batizado? Alguém sabe? Ao deserto, para ser provado por 40 dias e 40 noites. E por 40 dias Jesus não chegou na boca dele nenhum tipo de comida, mas água ele bebeu. A Bíblia não relata, mas isso é na minha mente, acredito. Não pense vocês que a partir do momento que Caim, Amor, Milena, você já aceitou o Senhor Jesus? Já passou pelas águas? Já foi batizada pelas águas? Mas não pense vocês que aceitando Jesus tudo será mil maravilhas. Ao contrário, nós somos levados ao deserto, passamos por provas, ali começa a nossa fundação, ali começamos a cavar, cada vez mais, para chegar aonde? Na rocha, para estarmos alicerçados em Cristo, para passarmos pelas provas e provações com a cabeça erguida, e dizendo: somos mais que vencedores em quem? Em nós mesmos? Não, em quem? Em Cristo Jesus. Jesus não está pintando ser crente, gente. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus. O homem sensato é o contrário de tudo que ouvimos até aqui agora. O homem sensato, ele é superficial. A sua fé se limita na força dos seus braços. E eu vou ler aqui para vocês. E Jesus lhe proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, falava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. Ele tinha plantado muito, a colheita foi muito boa. Então ele estava perguntando para ele mesmo: e agora, o que eu faço? O meu silo, aonde eu vou guardar todo esse mantimento ao qual foi produzido? É muita coisa. E disse: farei isso, eu destruirei os meus celeiros, e irei construir maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu vou dizer à minha alma: olha o homem imprudente e o homem insensato, o tolo. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e fica feliz. É o que muitos cristãos
cristãos dentro da igreja, quando vem a prosperidade financeira, diz. E muitos deixam até os caminhos do Senhor. Ou buscam um evangelho coach, um evangelho light, um evangelho aonde não se prega uma renúncia, aonde não se prega Cristo, e aonde não se prega a salvação. Mas é um evangelho que diz assim: Manuel, você será próspero. Manuel, aquilo que você plantar vai dar 100 vezes mais. É verdade? É claro que é verdade. Mas existe um fundamento para isso, existe um princípio para chegarmos a tudo isso, a ter 100 vezes mais. Mas Deus lhe disse para esse homem, que disse que a sua alma pode ficar feliz porque tem muitos bens. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Tudo aquilo que você já adquiriu, a quem deixarás? E a tua alma que será pedida hoje, por quem? Por Satanás. Porque o soberbo não herdará o reino de Deus. Qual que foi o primeiro pecado de Satanás? A soberba, porque ele queria ser Deus. E de lá ele foi expulso dos céus. Cuidado com a soberba, igreja. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É forte. Lucas 12, 13. Glória a Deus. Coloca para mim, Adriana. Obrigado, amor. Lucas 12, 13. Não 13, né? Lucas 12. Ok. Jesus respondeu: homem, quem lhe designou juiz ao árbitro entre vocês? Próximo. Então, ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra o tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Próximo. Contou-lhes então uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita? Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. O homem insensato. O prudente busca as coisas dos céus, busca as coisas de Deus. Mas o insensato busca aquilo que a terra, aquilo que o mundo pode te dar. Esta noite, essa mesma noite, a sua vida será exigida, será pedida. Então, quem ficará com o que você preparou, com todos os seus bens? Assim é como aquele que acumula tesouro para si, mas não é rico em relação a Deus. O que me veio agora à memória? Mateus 6. Bíblia, gente, Bíblia. A palavra de Deus é muito fiel e ela vai trazendo à memória muitas coisas. Em Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Próximo. Aqui está a chave desse versículo. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde temos colocado os nossos corações? Qual é o maior tesouro da tua vida? Na minha vida, em primeiro lugar, é a palavra do Senhor. Em segundo lugar, com todos os defeitos que posso ter, minha casa, minha família.
e depois vem outros. Aí depois vem a igreja. O princípio de Deus primeiro é amar a Ele sobre todas as coisas. E o segundo princípio de Deus é o quê? A família. Depois vem a igreja. E muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, pegam Deus, colocam atrás das cortinas, põem a igreja, esquece da família e de vez em quando chama Deus também, ou Jesus, para pregar um pouco. É uma palavra dura. O pastor Luiz Hermínio diz uma coisa que é muito forte. A igreja está se tornando uma prostituta gospel. Perdão com a palavra. E os pastores cafetões, porque estão usurpando a igreja do Senhor, porque estão deixando de falar a verdade. E a verdade dá sono, a verdade cansa. Nós não queremos escutar essa verdade, porque essa verdade exige renúncia da nossa vida. Em que temos fortalecido a nossa fé, em nossa própria força, naquilo que o mundo nos proporciona, ou na fé do Filho de Deus, que tem poder para fazer todas as coisas? Onde temos lançado nossos fundamentos, na rocha ou na areia? Porque quando chegar os ventos fortes vão abalar. Esses ventos vão esbofetear-nos. Muitas das vezes até nos humilhar. Mas se estivermos sem a comunhão de Deus, nós não vamos ter a estrutura para suportar tudo isso. Porque vai ser difícil. Os dias maus estão aí, meus irmãos. Quero dar um exemplo. Olha o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Olha a parábola do filho pródigo. Os dois filhos, eles não tinham comunhão com o pai do céu, nem com o pai da terra. O filho deixa sua casa e vai viver as coisas do mundo. O filho que fica na casa não sabe que é herdeiro de tudo. Olha Judas. Todos conhecem Judas, Judas Iscariote. O traidor andou por 3 anos com o Senhor Jesus, viu Jesus fazer milagres, sinais e prodígios, mas nunca teve o seu fundamento alicerçado na rocha. Abel e Caim, qual dos dois tinha mais intimidade com Deus? Abel foi aprovado, Caim foi reprovado. Qual dos dois tinha o seu alicerce mais fundamentado na rocha? Em 1 Coríntios 3:11, ele vai falar para nós quem é verdadeiramente o nosso fundamento. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que se uma palavra for diferente dessa que é pregada, que seja essa palavra que você ouvir, anátema. Isso é o quê? Maldita. Essa palavra é verdadeira. Esse fundamento é verdadeiro. Jesus Cristo. Vamos estar enxertados nessa rocha. Temos de ter nosso alicerce na rocha, porque Jesus falou que não teríamos dias perfeitos. Escuta isso, igreja, e é forte. Mas dia de aflições e dores. João 16. João 16:33.
disse isso para que em mim vocês tenham paz. Jesus diz isso, ensina uma parábola para que vocês tenham paz nele. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu o mundo. Temos de ter nosso alicerce na rocha, porque Jesus falou que não teríamos dias perfeitos, mas dias de aflições. Mas antes dele subir aos céus, ele fez uma promessa que está em Mateus 28:20. Nós teríamos aflições. Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei o que, gente? Sempre com vocês. Até quando? Até hoje? Até amanhã? Até daqui a um mês? Não, até a tua morte. Até a tua morte? Não, até ao fim dos tempos. Até os últimos dias, ao qual a igreja será arrebatada, ao qual o Senhor Jesus será o nosso juiz perante ao Pai. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, na minha versão diz. Jamais seremos desamparados, porque somos filhos da promessa, filho de Deus e co-herdeiro com Cristo na nova aliança, que é Cristo Jesus. Está ali na cruz. Mas vamos retroceder um pouco desse homem, da vida desse homem. Vamos um pouquinho mais para trás. Jesus vai ao Getsemane. Jesus chora. Ele chora o que? Lágrimas? Sim, lágrimas de sangue. Porque Jesus, Ramon, teve medo. Jesus diz: Pai, se for possível, faz o quê? Afasta de mim esse cálice. Isso é, essa dor, esse sacrifício. Afasta de mim, Senhor. Mas naquele mesmo momento ele... Mas em tudo, seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida. Jesus teve medo de ir para a cruz. Jesus sofreu. E quando vem aquele que andava ao lado dele, Judas, e o entrega, Jesus ainda vem, beija Judas, dá um beijo nele e chama ele de amigo. Para esse fim foi o que eu vi. Jesus disse. Foi para aquele momento. Então, às vezes, aquele que está sentado do teu lado pode ser o maior traidor da tua vida. Jesus é levado daquele lugar. Agora, faz uma imagem de Jesus sendo espancado. Quem assistiu A Paixão de Cristo? O nome do Kelvin Costa? Não. Mel Gibson, isso. Obrigado. Aquele filme é muito forte. E ali, gente, não é nem 1% do que Jesus realmente viveu. Daquele 1% que Jesus passou. Aquele chicote que era feito de couro, a ponta dele, os estudiosos dizem que eram feitos de ossos de carneiro, que é super afiado, muito forte. Eles eram pontas assim. E aquelas pontas, Jesus debruçado, eram batidas nas suas costas, e o carrasco não batia, tirava aqui, batia, não, ele batia, Ramon, e puxava para baixo. Foi esse o sacrifício que ele fez por você, por cada um de nós. A coroa de espinho de Jesus não foi um espinho light de uma roseira, espinho do deserto. Quantos centímetros isso? Você que é bom em medida, mais ou menos? Quanto é isso? 5 centímetros? 4, 5 centímetros. Colocar a coroa na cabeça do nosso Senhor Jesus, do nosso Rei. E quando colocaram a coroa, pegaram um pedaço de pau e bateram sobre a cabeça dele, para que os espinhos entrassem na sua cabeça, no seu crânio, aonde for que seja, e o sangue escorreu. É levado numa cruz. Que pecado tinha aquele homem? Cravaram ele numa cruz. Não foi na mão, viu, gente? Não foi aqui não, tá? Se vocês pensam que foi aqui, é mentira. Não, porque aqui, se pode colocar um prego aqui, ele solta por aqui, rasgaria.
mas foi por aqui. Como que chama o tendão? Você fez a cirurgia? Esqueci do nome do tendão. Tem o nome certo do tendão. A Bia fez essa cirurgia aqui. Túnel do carpo. A entrada aqui, gente. Bem aqui, foi cravado. Imagina aqueles cravos entrando nas mãos aqui do nosso mestre. Mas foi só colocado aqui? Não, porque erraram na furação da cruz. Foi puxado. Ele foi puxado. Foi puxado, colocaram uma corda amarrada nos braços dele e esticaram os braços dele. As suas clavículas foram rompidas. Porque a cruz não era dele, era nossa. Exatamente. A cruz era para nós. Oh, Deus. Revelação nova. A cruz era para nós. Mas ele se fez maldito por nós. Furaram o lado do Senhor Jesus, onde verteu água. Não verteu sangue. Para se cumprir a profecia que está em Isaías 45, se não estou enganado. Que mal ele fez? Qual foi o pecado de Jesus para passar por tudo isso? Mas o profeta Isaías já dizia que um profeta messiânico, Deus diz que agradou moer. Agradou moer Jesus por nós. O sacrifício foi cumprido. Os nossos pecados foram levados naquela cruz. E 2 ladrões, um de cada lado. Um olha e diz: se tu és rei, se tu és poderoso, tu fizeste milagre. Isso é eu dizendo. Tu fizeste milagre, tu fizeste prodígio, desce dessa cruz aí e salva-nos também nós. E o outro do outro lado olha para aquele ladrão e diz: esse homem aí, pecado nenhum tem, mal nenhum fez para que estivesse aqui, mas nós sim somos merecedores de estar nessa cruz. Mestre, Senhor, Rabi, Rabom, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. O paraíso não foi inaugurado com um santo, foi inaugurado com um ladrão, com um bandido que estava ao lado de Jesus. Mas estava arrependido. Ele olhava para Jesus e via a graça do Senhor na vida dele, do Deus Pai vivo. É o que nós, igreja, precisamos enxergar. Nós temos que despertar para um evangelho verdadeiro e genuíno. Um evangelho de renúncia, de graça, de perdão, mas também de sacrifício. Esse evangelho exige de nós somente obediência. Até me perdi, agora já me sentei. Amém. Jamais seremos desamparados porque somos filhos da promessa, filhos de Deus, e corredeiro com Cristo na nova aliança. Mas temos que entender que a porta é estreita. A porta é estreita e apertada é o caminho. Mateus 7. Mateus 7, 13 e 14, por favor. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. Por quê? Volta mais, Adriano, por gentileza. Por que isso? Entrem pela porta estreita. O que Jesus está querendo dizer? Que porta é essa? Que porta é essa? Que comparação que Jesus faz com a porta e um caminho que leva à nossa perdição? A palavra de Deus, ela é muito fiel quando ela nos ensina esse caminho. Esse caminho que nós acabamos de falar sobre o caminho da renúncia. E esse caminho de renúncia, ele dói em nós.
renunciar às vezes, mas nossos valores, aquilo que nós compreendemos que é certo, mas que foge dos princípios de Deus, que foge dos princípios da palavra de Deus. E aí queremos andar sobre nossa própria vontade. Mas o caminho da perdição, esse é lá. Qual é o caminho dessa perdição? Nós temos que estar sempre vigilantes para não cairmos nas armadilhas de Satanás. Qual é o caminho da perdição? Vamos citar um exemplo. A palavra de Deus, até o Léo estava até nos ensinando, né, sobre o Pai Nosso. Entra no teu quarto em secreto. Mas entra no teu quarto em secreto também, que pode te levar para o caminho da perdição se você não estiver alicerçado no Senhor. Uma pornografia, ou desejos ilícitos que estão no seu coração, na sua mente. O caminho da perdição é muito fácil. A embriaguez. Eu tomo um vinho, eu vou para o céu? Acho que vai. Jesus também tomou vinho. Pode parecer heresia para muita gente. Mas a palavra de Deus diz o quê? Não se embriagueis, não deixai os olhos avermelhar. A partir do momento que você perde o seu sentido racional, você já está pecando contra os princípios de Deus. Por que isso? Foi como foi falado no começo. Irmãos, o Evangelho está muito light. Hoje nós podemos pegar a internet, escolher o tipo de culto que nós queremos ouvir, a palavra que como fala, que nos molda, que nos encaixa melhor na nossa vida. Mateus 7, do 15 ao 29. Mateus 7,15 diz: tenham cuidado com os falsos profetas, com os falsos pregadores. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha. Isso é forte, irmãos. Mas por dentro são lobos devoradores. Próximo. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Próximo. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Próximo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada onde? No fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Reconhecerão quem? Esses falsos profetas. Esses que levam a igreja, os filhos de Deus, à perdição. Próximo. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, isso é muito forte, igreja, atenta para isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi, quem? Deus no julgamento lhe dirá: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mas como isso? Eu me achego diante do tribunal de Deus, eu me achego naquele grande dia do juízo, me apresento ao Senhor e o Senhor olha para mim e diz assim: aparta-te de mim. Edson, aparta-te de mim, eu não te conheço, porque você praticou a iniquidade. Mas como, Senhor? Eu orei, o cego enxergou. Eu orei, o mudo falou. Fiz milagres e prodígios em teu nome.
Maravilhas aconteceu. E o Senhor me diz que o Senhor não me conhece. O Senhor não reconhece a entrada da minha vida ao teu reino. Não te conheço. Sabe por quê, filho? Porque o meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso não é com o homem. Você praticou a iniquidade. Mesmo estando no altar, mesmo pregando a minha palavra. Mas o que é iniquidade? Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com a consequência, ou tendo vergonha de cometer o pecado. Enquanto o pecado é errar o caminho, a iniquidade é sentir-se confortável nesse caminho, o caminho do pecado. Deus só precisa de um canal da tua boca. Mas se você não converter os teus caminhos, você continua no pecado, na iniquidade. Já estamos terminando. O convite da graça em Isaías 1, 18, 20. Tudo isso nós estamos falando, igreja, no princípio do nosso fundamento. Aonde está o nosso fundamento? Na rocha ou na areia? Se estamos na rocha, amém. Salvo estamos. Vivo estamos. Se estamos na areia, pode vir o vento forte. O convite da graça, Isaías 1,18 diz: venham, vamos refletir junto. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, um vermelho forte, um vermelho sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã, brancos. 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor do fruto desta terra. O segredo é obediência, é entrega, é renúncia ao próximo. Mas se resistirem e quererem continuar no mundo de vocês, cristão Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, meus irmãos, se resistirem e serem rebeldes, serão devorados pela espada. E a palavra de Deus, que é a espada, é a nossa amiga. Ela é mais afiada que qualquer outra coisa que chega no íntimo da tua alma. Porque o Senhor é quem fala. Jesus está como pai na parábola do filho pródigo. Lucas 15, 20. E quando nós nos convertemos, meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida realmente a Jesus, quando nós queremos andar nesse caminho, Ele vai viver isso. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, aquele filho que tinha saído da casa, aquele filho que quis conquistar o mundo. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. O pai estava lá na porta e de repente ele vê, peraí, aquele é meu filho que está voltando para casa? O qual, movido por compaixão, correu. O pai correu, abraçou fortemente, eternamente o beijou. Próximo. O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Próximo. Contudo, o pai disse a seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vista nele, coloque a aliança, o anel no dedo e calçados a palavra de Deus em seus pés. Tragam o novilho gordo, Jesus Cristo, matem-no. Vamos comer e vamos festejar. Por Ele, somente por Ele somos salvos. O Pai está esperando. Não importa o teu pecado, igreja. Não importa o teu pecado, igreja.
O Senhor está de braços abertos. Vinde como estás. Ele está de braço aberto para te chamar de filho, para te colocar uma aliança, um anel no seu dedo e calçar o sapato, que é a palavra de Deus, aos teus pés. E para finalizar, o Senhor te faz um convite. Vinde a mim. Não precisa colocar, eu só vou ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos conhecem jugo? Sabe o que é jugo? Sabe, Ramon, o que é jugo? É aquele negócio que põe o boi aqui, na carroça de boi. Aí eles põem aqui assim um jugo aqui e um jugo no outro boi. Exatamente, exatamente. Como que está o jugo sobre a tua vida? O Senhor, Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, Jesus diz. Pega o meu jugo, pega o meu fardo, que ele é suave. E esse peso que está sobre a vida de vocês, dá para mim. Dá para mim. Eu quero carregar. Eu vou carregar para vocês. Aí é uma decisão pessoal de cada um. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu espero, em nome de Jesus, que ela tenha entrado de uma forma muito forte, não somente nos teus ouvidos, porque o ouvido ouve, mas o coração ele guarda. Não se esqueçam, vocês são filhos. E eu sei que essa palavra ela pode causar um efeito dentro de nossas vidas. Eu tenho que me converter todos os dias. Eu não sou perfeito. Eu acho que eu sou o mais falho de todos vocês. Mas eu tenho Cristo, eu tenho o Senhor que me perdoa. E é isso que eu quero para a vida de cada um de vocês. Por favor, Sandra.